dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Que bênção poder separar esse tempo também para intercedermos a Deus pela obra missionária, e Deus tem nos dado a oportunidade de, no amor do Pai, sermos instrumentos para completar a missão. E esse é o tema de missões desse ano, e a nossa oração é que o nosso coração esteja cheio do amor do Pai para fazer a obra missionária. E que no amor do Pai a gente possa se envolver nesta campanha. Estamos lendo o livro de Provérbios, capítulo de número 6, versos 12, 13 e 14, a leitura bíblica de hoje, que diz assim: o homem vil, o homem iníquo, anda com a perversidade na boca. Pisca os olhos, faz sinais com os pés, acena com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Quando nós lemos o livro de Provérbios, nós entendemos que há uma distinção entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Às vezes nós somos muito ingênuos e, por conta dessa ingenuidade, a gente quer ver as coisas boas em todos os lugares, em todas as pessoas. Somos muito crédulos e, às vezes, acreditamos demasiadamente. E por acreditar de maneira demasiada, a gente acaba sendo enganado. A gente vem falando sobre o homem preguiçoso, né? Os textos anteriores vai falar sobre o perigo da preguiça, o perigo daquele que não gosta de trabalho. E agora a palavra de Deus vai ir um pouco além, porque existe o preguiçoso, mas existe também o homem vil, aquele que está mal intencionado, o homem iníquo, aquele que está com a iniquidade no seu coração, na sua alma. E o texto diz que ele anda com a perversidade na boca. Ainda que a gente não queira ver, esta é uma realidade que está à nossa volta. Esta é uma realidade que nós não podemos fugir. E por conta da ingenuidade, às vezes nós acabamos sendo enganados porque a gente quer acreditar. E quantas vezes pessoas mal intencionadas chegam na igreja na expectativa de contar histórias fantasiosas para nos enganar. Eu me lembro que, numa certa ocasião, eu estava com um grupo da nossa igreja num centro de recuperação de viciados, e o diretor do centro de recuperação disse para mim assim: pastor, aquele moço ele precisa fazer uma reparação com o senhor. Reparação é quando uma pessoa faz uma coisa errada e ela tem que admitir isso diante do outro. E eu olhei para ele assim: mas eu não conheço aquele camarada, ele tem que reparar o que comigo? Não, ele vai falar para o senhor. E aí, em um determinado momento do dia, a gente pôde se aproximar e eu falei assim: é verdade que você tem uma reparação comigo? O que aconteceu? E ele disse: pastor, eu fui na sua igreja, contei histórias muito tristes com a intenção de sensibilizar o senhor e os membros da sua igreja. E naquele dia, os irmãos da sua igreja, eles fizeram um apanhado lá de dinheiro e eles me deram R$80 de oferta. E um deu 10, outro deu 20 e tal. E um grupo de irmãos, eles deram dinheiro para mim, para poder atender a minha demanda, porque eu tinha contado uma história para eles e eles acreditaram. Mas, na verdade,
aquele dinheiro eu usei com drogas. Eu saí dali da igreja e fui para a boca de fumo e usei todo aquele dinheiro com drogas. Eu lembro que eu ria de vocês, mas depois que eu vim aqui para o centro de recuperação, eu entendi o erro que eu tinha cometido. Por isso eu queria pedir perdão ao Senhor, eu queria reparar esse erro que eu havia cometido. Homens vis, homens iníquos que, tomados pelo vício, eles têm palavras perversas em sua boca, contam histórias fantasiosas para enganar, a fim de ludibriar as pessoas e despertar a compaixão no coração dos outros, quando na verdade eles estão vivendo de engano, enganando a si mesmos e enganando aos outros. A Bíblia diz que eles piscam os olhos, faz sinais com os pés, acenam com os dedos, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. E nós precisamos identificar esses que fazem esse tipo de coisa, porque certamente esse tipo de atitude traz muito prejuízo, não só financeiro, mas eu creio que o maior prejuízo é quando o coração se fecha para a compaixão, a fim da gente não ser ludibriado. Quando, por conta do homem vil, do homem iníquo, o coração da gente acaba se fechando e o nosso coração acaba ficando endurecido. Esse talvez seja o grande prejuízo dessa circunstância. Mas a gente não pode fechar os olhos para esta realidade. A verdade é que a perversidade existe, a iniquidade está aí por toda parte e as pessoas elas sempre vão tentar se aproveitar de uma oportunidade para trazer prejuízo na vida de alguém. Por isso, a gente precisa de discernimento. Sempre que eu estou conversando com alguém que está passando por alguma necessidade, eu peço a Deus, Senhor, dá-me discernimento para poder entender a verdade dessa história. E é assim que nós devemos fazer. Pedir discernimento e pedir que Deus nos ajude para que a gente não se deixe levar pela compaixão sem discernimento e deixar as pessoas passarem a perna na gente. Que Deus nos ajude nisso, para que a compaixão possa permanecer pulsando em nosso coração, a despeito da perversidade alheia. Vamos orar? Ó Deus, se estamos vivendo num mundo de perversidade, de iniquidade, e Tu sabes, ó Deus, que isto é uma verdade, nós queremos Te pedir, dá-nos discernimento, para que a gente possa saber identificar cada situação. E não permita, ó Deus, que o nosso coração se endureça, não permita que nos falte compaixão por causa da perversidade alheia. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos amando e a cada situação a gente continue demonstrando o amor do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a campanha de missões. Pedimos, ó Deus, que o amor do Pai seja o motivador de tudo o que fazemos, para que possamos completar a missão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?